54 e 55, aqueles que puderem ficar em pé, eu pediria que se colocassem em pé em reverência à leitura que faremos da palavra. São Lucas capítulo 12, versículos 54 e 55 e 56. Os sinais dos tempos. Lucas 12, 54 ao 56. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Bom Pai Celestial, esta é a tua infalível e santa palavra, a qual não volta vazia e na qual podemos confiar, já que o Senhor mesmo foi quem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Pai Celestial, eu sou fraco, as minhas mãos são falhas, mas as tuas são perfeitas. As minhas palavras são trêmulas, mas as tuas são seguras e fiéis. Que o Senhor fale aos nossos corações, pois o pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis vos assentar. É lógico que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo ao tempo no sentido meteorológico, quando ele disse que aquelas pessoas viam a nuvem que vinha do ocidente, e diziam: lá vem chuva. E assim sucedia. E quando sopra o sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Jesus estava querendo dizer que aquelas pessoas sabiam prever a condição do tempo através de sinais que o próprio tempo apresentava. Sabiam dizer quando haveria chuva e quando haveria calma. Entretanto, ele chamou-os de hipócritas e disse: sabeis discernir estas coisas e não sabeis discernir este tempo? Ora, de que tempo ele estava falando agora, quando ele disse: não sabeis discernir este tempo? Era o tempo espiritual em que estavam vivendo. O tempo bíblico em que estavam vivendo. Cada tempo vivido, havia predições bíblicas se referindo. O irmão presbítero meditou aqui, enquanto Jesus Cristo disse para Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E nós vemos que não havia o que Pedro pudesse fazer para evitar que aquilo acontecesse. Aleluia. Nem mesmo a boa intenção de Pedro, nem mesmo a sinceridade de Pedro e o amor que ele tinha para com o mestre podia evitar que aquilo acontecesse, porque Jesus Cristo disse que aconteceria. Aleluia. Então Pedro sinceramente disse: não, Senhor, eu não te negarei. Não vou te negar. Mas Jesus Cristo disse: me negarás. Então logo nós vemos que o galo cantou e ele já havia negado 3 vezes. Ora, como pode isso se ele disse que não negaria? A palavra de Jesus. Jesus Cristo era profeta. Quando os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, eles se referiam
ao acontecido tão triste que o mestre havia morrido, e Jesus apareceu para eles e eles não o reconheceram. E eles disseram, quando ele os questionou: você não sabe do que acontece? O senhor é forasteiro, é? O senhor não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras. Jesus era profeta. A diferença entre Jesus e os demais profetas era simples. Os demais profetas diziam: assim diz o Senhor, e profetizavam. Mas Jesus não dizia: assim diz o Senhor. Aleluia. Jesus dizia: na verdade, eu vos digo. Aleluia. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E ele havia dito para Pedro que Pedro negaria. Era assim diz o Senhor. Então Pedro estava negando. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Aleluia. E agora Jesus estava dizendo para esses religiosos que eles sabiam discernir o tempo no sentido meteorológico, mas não sabiam discernir o tempo espiritual em que estavam vivendo, sabendo que a Bíblia falava sobre aquele tempo, como seria. Era o dia da sua visitação. O Messias prometido havia entrado em cena. O Deus conosco, Emmanuel, estava caminhando sobre a terra. A visitação de Israel estava acontecendo. Mas os leitores de Bíblia não podiam ver aquilo. Como isso fala conosco numa tarde como esta? Porque a Bíblia fala desse dia que estamos vivendo também. E nós precisamos saber o que tem para esse dia. Aleluia. Nós precisamos saber sobre a nossa visitação. A Bíblia disse que como foi nos dias de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. E eu pergunto a vocês, como foi os dias de Sodoma? Homossexualismo dominante, de maneira tal que Ló ofereceu suas filhas virgens para aqueles homens que cercavam a casa, interessados nos anjos que eram varões formosos. E aqueles homens cercaram ali, e Ló ofereceu suas filhas virgens, e eles as recusaram. Homossexualismo dominante. Agora, se Pedro não pôde evitar que a sua própria boca negasse ao Senhor, como nós faremos para parar isto? Somos nós que acabaremos com o homossexualismo? Somos nós que acabaremos com o pecado do mundo? Não, nós somos atalaias da palavra. Nós temos que mostrar o caminho. Cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo convencer o homem do pecado. Cabe a Deus, como foi ouvido já aqui, já foi pregado. É preciso o Espírito Santo. Pastor Diego mostrou isso. E é verdade, porque Jesus Cristo diz que a salvação para o homem é impossível. Ora, é verdade, isso está escrito. Pedro disse, eles falaram assim, quem poderá se salvar então? Porque Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pedro, aí os discípulos falaram, então quem pode se salvar? Jesus disse, é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito. Glória a Jesus. Obedeceis a Deus. A Bíblia mostra que o Espírito Santo foi dado aos que o obedecem. Aleluia. Então, se nós obedecermos a Ele, Ele nos dá o Espírito Santo. E nós aprendemos aqui essa tarde, já foi falado aqui. O Espírito Santo é dado não é para fazer barulho, para fazer exibicionismo, Aleluia. para mostrar que um é mais poderoso que o outro. Não, de Deus. A Bíblia nos fala, Jesus disse, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então o sintoma do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, o sintoma do Espírito Santo, o qual Jesus falou, Aleluia. é que Ele ensinará todas as coisas. Glória. São João 6,45.
Glória a Deus. Todos serão ensinados por Deus. É óbvio, isso está se referindo à igreja de Deus vivo. Mas eu pergunto a vocês, quem é a igreja do Deus vivo? É o sistema organizado? É a igreja mais bonita, que investe mais dinheiro? É o que convence mais o povo? É o que junta mais pessoas? Quem é a igreja do Deus vivo? Como isso funciona? O que a Bíblia fala sobre isso? Essa igreja, ela está na Bíblia. Aleluia. E se nós olharmos para ela na Bíblia, nós saberemos como ela deve ser hoje. A igreja do Deus vivo não é um homem iniciando um sistema, mas é Deus usando o homem em prol do povo e levando o povo a crer na palavra. Aleluia. Como ela é. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Então a Glória palavra a Deus. que nos Aleluia. machuca, a palavra que nos responsabiliza, mas ela procede da boca de Deus, nós precisamos dela. E diga-se de Glória a passagem, Deus. é Aleluia. dela mesmo que nós precisamos. Aleluia. Porque coisa saborosa, coisa gostosa e atrativa, nós não precisamos fazer força. Ninguém precisa se esforçar para saborear um sorvete. Ninguém precisa fazer força para comer um lanche apetitoso. Mas para tomar um remédio amargo, a criança chora, a criança geme, e o pai tem que estar ali, o pregador tem que estar ali suando seu paletó. E às vezes o povo está dormindo. Às vezes o povo Aleluia, está glória a dormindo Deus. o sono da maldição. E aquele homem está sofrendo diante do povo. Aquele homem está ali sofrendo as dores de Cristo, as aflições de Cristo por aquele povo. Assim era Jesus. Enquanto o povo virava a cabeça para ele, enquanto o povo fechava as portas, ele chorava por aquele povo. Isso tem que mexer com nós. Aleluia. Isso tem que fazer uma diferença. Em que dia estamos vivendo? Qual é a hora em que estamos vivendo? Nós sabemos ver isso. Nós sabemos quando a vermelha, a minha mãe falava, quando está vermelha, porque amanhã não choverá. É disso que a Bíblia estava falando ali, que eles faziam. Mas como faremos para reconhecer o dia em que estamos vivendo? Eita. Nós sabemos que será como os dias de Noé. Mas nos dias de Noé, só 8 pessoas se salvaram. Nós sabemos que é como nos dias de Sodoma, mas o homossexualismo era um fato nos dias de Sodoma. E o homem justo que estava clamando contra aquilo, chamado Ló, estava clamando contra aquilo, mas estava envolvido naquilo. Abraão não estava em Sodoma. Aleluia. E nós somos filhos de Abraão. Aleluia. Nós não estamos lá no mundo brigando contra o mundo. Aleluia. Nós estamos aqui buscando de Deus. Abraão estava junto com o próprio Deus. Aqueles homens o visitaram e ele chamou um deles de Elohim. Elohim é Deus. Deus estava feito carne junto com Abraão. E a Bíblia nos diz que aquele Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é o Espírito de Deus. Agora eu pergunto, o que é Jesus Cristo em carne hoje? Se não é Jesus Cristo em homens e mulheres, usando-as. Cristo em vós, esperança da glória, assim a Bíblia diz. Cristo em vós, esperança da glória, é o que o pastor Diego pregou agora há pouco. É o Espírito Santo guiando você. É o Espírito Santo nos Aleluia. conduzindo. É o Espírito Santo nos Glória a Deus. mostrando. Aleluia. E se doer, nós queremos também. Aleluia. A minha mãe me batia, mas eu a amava ainda assim. Eu a amo ainda assim. E a Bíblia diz que se estamos sem correção, somos bastardos. Então nós precisamos receber o açoite do Pai. Nós precisamos que Deus esfregue a nossa cara no chão às vezes, porque estamos mal acostumados. O sistema religioso do dia, ele estragou os conceitos do povo. O povo pensa que para ser crente, ele tem que receber tudo de mão beijada. E isso nunca foi assim. Na Bíblia nós vemos homens sofrendo por amor do Evangelho, Aleluia. sofrendo pelo nome de Jesus Cristo,
pagando preço, vivendo diferente do mundo. Nós precisamos que isso queime dentro de nós. A igreja de Cristo é diferente do mundo, Aleluia. porque Cristo está dentro dela. Glória a Deus. Você pode imaginar Cristo fumando? Você pode imaginar Cristo bebendo? Cristo brincando? E se Cristo está em mim? Como pode? Nós não podemos imaginar essas coisas? E como podemos imaginar a igreja fazendo essas coisas? Comprometida com o mundo? Por isso, meus irmãos, nós devemos amar a palavra corretiva. Glória a Deus. Essa palavra que faz os homens serem odiados. Se vocês observarem, vocês verão que aqueles homens da Bíblia foram odiados por falar esta parte da palavra, essa parte que machuca, essa parte que responsabiliza, que diz o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Mas é melhor pular isso, porque senão a igreja não enche. Agora, os verdadeiros filhos de Deus, eles creem naquilo que Jesus Cristo disse. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Aleluia. E poucos há que a encontram. Então, se poucos a encontram, aí faz sentido que seja como nos dias de Noé, porque foram poucos que entraram na água. Faz sentido que seja como nos dias de Sodoma, porque foram pouquíssimos que escaparam de Sodoma. Na ocasião, Ló, suas filhas e sua mulher, que na metade do caminho olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Olhou para trás porque ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não estava saindo dela. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma estava dentro dela. E as pessoas estão saindo do mundo, mas o mundo não está saindo dela. Os dias de Sodoma estão acontecendo. Mas onde está o Abraão? Onde está o Abraão que oferece o seu filho Isaac? O que ele tem de mais precioso ele oferece a Deus? Esta é a pergunta que temos nesta tarde. Que Deus continue abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos faça entender que nada somos, mas Ele é tudo. E se é impossível para nós, se ser um crente genuíno é difícil para nós, quando Ele entrar em nossos corações se tornará fácil. Porque Jesus Cristo Aleluia. disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aleluia. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.